Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia para você e muito obrigado pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Brasil que sai da frente na corrida pela queda da emissão de gases poluentes. Vamos falar também sobre o desempenho dos produtores brasileiros em relação à produção agrícola. Vamos comentar sobre o combustível, diesel. Vamos falar sobre o imposto que incide sobre esse combustível. Vamos comentar sobre fertilizantes, importação de fertilizantes. Vamos comentar sobre a colheita da soja, que já tem pressionado os preços de frete na maioria dos estados analisados pela Conab. E vamos falar do mercado de trigo que está crescente e crescendo com o aumento dos preços, não é de produção não, principalmente em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o Brasil que sai na frente na corrida pela queda na emissão de gases poluentes. Com o etanol, o Brasil está a um passo à frente na corrida mundial pela redução das emissões dos gases que causam o efeito estufa. O biocombustível, presente nos postos desde a década de 1970, ganha mais um aliado. Estudos da Universidade Estadual do Kansas, da Universidade de Manhattan, da KS e USDA Herbst Crop Genetics, e também da Tifton e da GA dos Estados Unidos, comparou a eficiência da produção de etanol de milheto em relação ao derivado de milho, que é o seu parente mais próximo. O levantamento analisado no Brasil pela Atos Sementes, aqui de Rondonópolis, do Mato Grosso, apontou uma alta competitividade do grão de milheto em relação ao milho. Já o pesquisador Luiz Bonamigo, melhorista-chefe do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, afirma que o milheto é viável para a produção de etanol. Estudos apontam que 1 tonelada do grão de milheto produz 359 litros do combustível, ou do biocombustível. A mesma quantidade de milho produz em torno de 366 litros. A diferença é tão pequena que, levando-se em conta que o milheto é um grão altamente adaptável a estresse hídrico, característica que garante boa produtividade em diferentes condições climáticas. O DDG, que é o grão seco de destilaria, que é o que faz o etanol de milho, dos grãos destilados resultantes do processo de produção de etanol, que geralmente é direcionada para a alimentação de animais de produção, apresentou um valor proteico maior no comparativo com o DDG de milho. O índice de proteína do grão do milheto varia entre 10% e 14%. O do milho, entre 6% e 8%. E agora vamos conhecer o desempenho dos produtores brasileiros em relação à produção agrícola. O desempenho dos produtores brasileiros de soja foi, em 2021, novamente satisfatório. Pelo menos é o que aponta uma análise da consultoria Datagro. Para chegar a essa conclusão, foram levados em consideração os 3 principais indicadores de saúde financeira: preços médios praticados, lucratividade bruta e rentabilidade como opção financeira. Aliado às condições climáticas, no geral, boas e mercado muito firme, garantiu aos sojicultores o 15º ano consecutivo de renda positiva. Pelo menos é o que afirma a Datagro. Para este ano, por enquanto, as previsões apontam para preços médios próximos ou até acima do ano passado. De acordo com a consultoria, a lucratividade bruta, que mede a relação entre a receita média obtida e o custo de produção, apresentou resultados médios amplamente positivos para a renda dos produtores, sendo, em todos os casos, superiores às bases de 2020, em linha com o que vem sendo observado desde 2007.
Porém, convém salientar que são resultados médios e variam de produtor para produtor e de região para região. De acordo com a Datagro, o comportamento dos preços atuou de maneira significativa no resultado do setor no ano passado, visto que a média brasileira da soja fechou em 2021 a R$ 160, uma saca de 60 quilos, 42% acima dos R$ 113 da forte média de 2020. Apesar de mais modesto, o desempenho foi superior a todas as opções de investimentos. O índice Bovespa teve perda real acumulada de 19%, o dólar turismo de quase 11%, o rendimento da caderneta de poupança caiu 6%, o CDB pré-fixado caiu 3,6% e o dólar comercial caiu menos 2%. E agora nós vamos falar sobre fertilizantes. A conversa agora é sobre fertilizantes, sobre importação de fertilizantes. As importações de fertilizantes pelos produtores brasileiros atingiram um nível recorde no ano passado, chegando a 41,6 milhões de toneladas entre janeiro e dezembro do ano passado. Pelo menos é o que mostra o boletim logístico deste mês que foi divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Apesar do Porto de Paranaguá, lá no estado do Paraná, ainda ser a principal porta de entrada para o recebimento do produto, outras rotas têm conquistado um maior espaço. Santos, por exemplo, registrou um aumento na entrada de fertilizantes com um direcionamento ao Mato Grosso e estado do Sudeste e Centro-Oeste em torno de 53%, saindo de 6,6 milhões de toneladas para 10 milhões de toneladas. Principal produtor de grãos do país, o Mato Grosso, foi o estado que mais importou no ano passado, registrando um volume de 8 milhões de toneladas de adubo, sendo a sua maioria por meio dos portos de Santos e Paranaguá, o que demanda um alto custo de transporte, tendo em vista a distância acima de 2.000 quilômetros. E agora vamos falar sobre colheita da soja. O início da colheita da soja tem pressionado os preços de frete na maioria dos estados analisados pela Conab. De acordo com o boletim publicado, a alta das cotações dos serviços de transporte pode ser verificada em Mato Grosso do Sul e também Goiás, ainda no final do ano passado. Além disso, a elevação no preço do óleo diesel também exerce uma influência do valor praticado no mercado. O estado do Paraná também registrou uma alta nos preços praticados em dezembro, mas a elevação se justifica pela menor oferta de caminhões parados devido às festas de final de ano. A previsão é que em janeiro agora os preços normalizassem, porém, com a entrada da nova safra, a redução não deverá ser muito grande. Já no Distrito Federal, o mercado continua operando com baixos volumes a serem transportados. A excessiva oferta de caminhões no período, aliado à baixa disponibilidade de produtos, dado a entre-safra, forçaram as cotações para baixo na maioria das rotas pesquisadas em dezembro do ano passado. Agora, comparando o mês anterior, no entanto, o desempenho das lavouras de grãos na região ele segue positivo, com a expectativa de que sejam alcançados níveis recordes de produtividade. E agora vamos comentar sobre o combustível, sobre diesel. Vamos falar sobre imposto que incide sobre o diesel. O presidente Jair Bolsonaro disse agora no último dia 29 que o governo deve enviar agora, nessa próxima semana, uma proposta de emenda constitucional PEC ao Congresso para zerar o imposto federal que incide sobre o diesel. Segundo o presidente, a medida é necessária para que o corte seja realizado sem indicar uma fonte de recurso para compensar a perda na arrecadação de impostos. A proposta é discutida como uma das medidas para conter o aumento dos combustíveis e, pela legislação fiscal, uma fonte compensatória deve ser indicada pelo governo no caso de renúncia de receitas. Segundo ele,
nós vamos entrar com uma PEC na semana que vem pedindo ao Congresso que me dê autorização para zerar o imposto do diesel sem fonte compensadora. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a PEC para conter os preços dos combustíveis. Desde então, a discussão está em torno do alcance da medida. Embora o texto da emenda não tenha sido divulgado, os alvos da redução seriam os tributos federais que compõem os preços dos combustíveis. Contudo, os impostos estaduais e o valor cobrado pela Petrobras continuariam no preço final. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre o Brasil, que inaugura um projeto inovador de energia hidrossolar, com produção de hidrogênio verde. É um minutinho só, nós voltamos já. Criatura! Se você está triste e com depressão, rir é a solução. Todos os dias estamos aqui, Newton Pinto Carvalho, contando a piada para te alegrar, criatura, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento. Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. O maior estoque de pisos e porcelanatos é na Solar. Claretiano, a faculdade que é mais. Inscreva-se. claretiano.edu.br. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Hoje eu estou no Movimento Mais Brasil com meu amigo Tiago para entender um pouco mais sobre esse movimento e tem levado vários benefícios. No Movimento Mais Brasil você tem os benefícios contra furto, roubo, colisão, danos naturais, com assistência técnica 24 horas em todo o território nacional. Aqui você também garante desconto em lojas, farmácias, postos de combustíveis e até no delivery, sabia disso? Então ligue 0800 062 4727. Lumagem, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. E sou eu quem toma as decisões. E eu decidi que a Oriana vai morar com a gente até que resolva a sua situação. Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Entendeu no rolo que eu me meti? E o confronto só está começando. O Vitor Manuel é meu. E para defendê-lo, eu sou capaz de arrancar seus olhos. Hoje, 5 da tarde. Mar de Amor. Agronegócio. Oferecimento
Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o mercado do trigo, que está crescente em aumento de preços, principalmente em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia. O trigo ele segue a explosiva rotina de preços mais elevados no mercado internacional e adiciona mais 2,5% de alta, perto do fechamento da Bolsa de Chicago, por exemplo, aos 3% na véspera, com fundos e trades se protegendo do primeiro tiro que o Ocidente teme entre Rússia e Ucrânia. É importante lembrar que a Rússia e a Ucrânia, eles exportam trigo para o Brasil. E com essa situação geopolítica se arrastando, além do déficit global de trigo já estimado, vai ter chumbo grosso nos preços da farinha, do pãozinho, do biscoito e do macarrão. As importações garantidas em cerca de 6 a 6,5 milhões de toneladas, sendo boa parte ainda não contratada, vão trazer esse aumento. E o trigo nacional, como uma boa safra o ano passado, em torno de 7,7 milhões de toneladas, vai sair mais caro porque segue as cotações da Bolsa de Chicago. Além do que, haverá um grau maior de exportações se aproveitando desses preços, apesar da queda do dólar nos últimos dias. E agora eu vou conversar com Demóstenes Barbosa da Silva. O Demóstenes Barbosa da Silva, ele é presidente da Base Energia Sustentável. E nós vamos conversar sobre o Brasil, que inaugura um projeto inovador de energia hidrossolar com produção de hidrogênio verde. Senhor Demóstenes Barbosa da Silva, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Muito bom dia. E eu tenho certeza que esse tema vai ser um tema altamente interessante. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito bom dia, Antônio. Bom dia aos telespectadores aí da TV Serra Dourada. É um grande prazer, uma oportunidade que eu agradeço aí para conversar um pouquinho sobre este projeto e as perspectivas que nós temos no Brasil de adicionarmos muito valor ao agronegócio a partir dessas experiências. Pois é. Essa é um trabalho muito interessante. A pesquisa está em busca, vamos dizer, de novas fontes, de fontes alternativas e menos poluentes. E a energia solar, vamos dizer assim, energia solar, ela é a base para um trabalho muito importante dentro do sistema energético brasileiro e mundial, né? É isso mesmo? Nós estamos... Como se pode... pode falar. Podemos. Como nós podemos observar na intensidade, frequência de exposições na mídia internacional e aqui no Brasil também, sobre as perspectivas da energia do sol, e aí ressalte-se, recentemente, no dia 7 de janeiro, o presidente da República promulgou uma nova lei aqui no Brasil que vai facilitar muito que consumidores, empresas, as próprias empresas agropecuárias no agronegócio possam, mais rápida, fácil e a menores custos, gerarem a sua própria energia. A instituição do mini gerador, do microenergia, foi formalizada, oficializada nessa lei do início deste ano. E energia solar, no Brasil, é muito mais abundante do que no resto do mundo, o que vem potencializar um aspecto muito importante do agronegócio brasileiro, que é de toda a fotossíntese e, por consequência, da produção agrícola no Brasil. Como nós podemos associar essas duas vantagens aqui no Brasil? É exatamente gerando energia solar no campo e, além disto, chegando até o fato de podermos gerar
hidrogênio verde, podermos gerar também hidrogênio verde e também a amônia verde e a ureia verde. Isso é muito importante para nós aqui no Brasil e essa tecnologia nós estamos criando em Goiás, na divisa entre Goiás e Minas Gerais, no reservatório da usina hidroelétrica de Itumbiara. Bom, então nós já temos, vamos dizer, todo esse processo, nós já temos isso pronto. Já temos isso já funcionando, já produzindo. E o que está faltando agora, por exemplo, para colocar isso, vamos dizer, para valer mesmo dentro do mercado? O que já se iniciou e que nós visualizamos, né? Tivemos a oportunidade de, inclusive, conversar com várias pessoas industriais, não somente do setor de energia, mas também do agronegócio, quando agora em dezembro, essa planta, essas instalações que você mostra aí nestas imagens, foram apresentadas ao mercado, apresentadas à sociedade brasileira. Nós instalamos com sucesso a engenharia toda nacional, tivemos que importar certamente diversos equipamentos, mas nós aprendemos a usar a tecnologia aqui no Brasil. Nós temos hoje condições de replicar em grande escala. E isso significa, para este ponto de atenção que eu coloquei aí do agronegócio, com a perspectiva da produção de ureia junto dessas plantas aqui no Brasil, nós temos uma oportunidade ímpar de talvez reduzirmos o custo, substituirmos cerca de 37 bilhões de dólares de importação de ureia que o Brasil faz anualmente nesses últimos anos. O senhor tocou num ponto que eu diria que é a coluna vertebral, que é o problema do fertilizante. O Brasil é dependente entre 80% e 85% do fertilizante que nós utilizamos, nós somos basicamente dependentes. E eu tenho certeza absoluta que essa ideia, esse projeto que já está pronto, esse projeto inovador, ele vem de encontro com as necessidades. Agora, eu vejo que é mais uma questão, vamos dizer, política do que qualquer outra, porque a necessidade que o Brasil tem, nós estamos na mão de Rússia, nós estamos na mão da China, nós estamos na mão de meia dúzia de países aí. E nós estamos já vendo aí um conflito que poderá prejudicar sensivelmente a nossa agropecuária agora, já nessa próxima safra. É verdade, Antônio. De fato, o tempo atual, ele requer iniciativas rápidas. E eu tenho certeza que os agentes do mercado do agronegócio, o governo, né, ou os governos federal e estaduais, terão a oportunidade de tomar decisões rápidas exatamente nessa direção. Nós podemos conseguirmos estar mais verticalizados na produção agrícola brasileira, sem uma dependência tão grande que temos fertilizantes importados, e nós temos aqui não só o conhecimento, mas o principal ingrediente que contribui nesse custo, que é a energia renovável, a energia que permite a produção de ureia verde sem participação e emissões de carbono, e isso tem um outro rebatimento importantíssimo para a nossa indústria agropecuária no Brasil, que é especificamente a produção de produtos agrícolas e da pecuária, produtos verdes, considerados produtos sustentáveis, desejados hoje em todos os mercados no hemisfério norte. Bom, essa tecnologia, podemos dizer que ela é uma tecnologia verde-amarela, genuinamente brasileira? Pelo menos uns 70% dela é verde-amarela. Se você observar essas instalações que estão sendo mostradas, toda a engenharia para montar, para dimensionar, para projetar, fazer o arranjo dessas tecnologias é brasileira. É certo que o Brasil ainda não produz todos os equipamentos, mas nós estamos no caminho. E o importante é que
como o mercado é globalizado, nós já temos aqui o mais importante, que é o conhecimento de como combinar hidroeletricidade com energia solar e com a sinergia que isso permite para reduzir custo da energia, custo da produção de fertilizantes como a ureia, né? Nós temos condições hoje de produzirmos o hidrogênio verde com essas instalações que você mostrou e instalarmos 2 outros segmentos subsequentes na cadeia industrial, que é produção de nitrogênio verde, e aí basta extrair o nitrogênio da atmosfera, combinando com o hidrogênio já produzido aí na instalação. E se nós tivermos uma fonte de CO2 limpo, uma fonte de CO2 como uma usina de etanol próxima, cerca aí de 10, 15, 20 quilômetros dessa planta, nós podemos muito bem, a um custo muito competitivo, utilizar esse CO2 produzido na usina de etanol e instalarmos mais um segmento, que é a produção da ureia verde. Eu vou ser muito franco com o senhor, eu tô até... eu perdi até o controle agora, porque é tanta coisa importante que nós temos nas mãos, é como se fosse uma mesa de banquete, e nós com uma fome muito grande, e nós não podemos pegar essa comida. Por quê? Eu acho que esse trabalho que vocês desenvolveram, que a Base Energia Sustentável desenvolveu, é um projeto que já tinha que estar, não era andando não, era uma velocidade muito grande sendo implantada no nosso país. O nosso país carece, necessita urgentemente, porque eu acredito que nós somos um paciente, que nós estamos na UTI. Se a gente levar o pé da letra, a situação do país não é uma situação boa, é uma situação muito delicada. E nós estamos aí com uma boa parte, vamos dizer, das condições para resolver uma boa parte das soluções do nosso país. Vocês estão com ela na mão aí, que é essa base do projeto de energia hidrossolar e produção de hidrogênio verde, enfim, e outros insumos necessários ao principal setor do nosso país, que é o setor agropecuário brasileiro. Senhor Demóstenes, o senhor pode ter certeza absoluta que nós vamos incomodar o senhor demais, porque é muito importante a gente levar isso para fora. Muito importante. Nós temos que mostrar que nós temos a solução aqui dentro. Olha, muito obrigado pela sua presença e já já nós vamos trazer o senhor novamente aqui para a gente conversar. Tudo bem? Tudo bem, estaremos sempre à disposição, a equipe da base, a equipe de engenharia e de pesquisador da base, será um grande prazer e nós estaremos aí também muito atentos ao fato de que tudo que dizem a respeito aí do agronegócio brasileiro, o que nós no setor de energia também nos pautamos para direcionar os nossos esforços. Muito obrigado pela oportunidade, Antônio, eu cumprimento a você, a equipe da TV Serra Dourada pelo trabalho aí de divulgação desses fatos e notícias e também aos telespectadores aí, certeza deve ter muitos fazendeiros aí, agropecuaristas, produtores que poderão aí pensar no futuro próximo em comprar a ureia aqui no Brasil mesmo e não importá-la. Muito obrigado, meu irmão. Um grande abraço. Obrigado. Grande abraço, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.